Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Ah, aqui está ele, no oferecimento de coerência, né? Essa escolinha do Professor Pontes, nada mais justo do que nós termos no estúdio Felipe Pontes. Está de volta aqui o Felipe Pontes, que vai receber os aplausos do nosso auditório. Porque, olha, o livro que o menino escreveu com o glorioso Orleans Martins vai rendendo muitos louros. A galera que já leu, recomenda. Eu tava dando uma espiada nas avaliações lá, que tem na Amazon, né? Nos Kindles da vida. Muito legal, hein? Feedbacks bem positivos. Reforça o título pra galera. Vende o peixe aí. É isso aí. O investimento foi alto, né? A gente pagou mais ou menos R$100 para cada pessoa colocar a avaliação lá. O livro é O Investidor em Ações de Dividendos. Tá disponível na Amazon a versão digital, Kindle, e para quem quiser a versão física, ele não está disponível ainda na Amazon, estamos com um problema lá, mas já está sendo resolvido pela equipe interna, a gente já está trocando umas ideias lá para resolver. E aí o link para quem quiser comprar o livro físico está no meu perfil. Tava com problema de frete, tava bem caro, teve uma pessoa que pagou R$100 no frete. Nossa, o livro de R$50, sei lá. Mas aí você autografou, né? Não, ontem eu assinei uns então vale, pô. 120 livros com Orleans ontem à noite. Eu vi umas fotos que vocês postaram no Insta, parece, né? E aí agora nesse link, não tá no meu perfil ainda, o link tá no meu perfil do Mercado Livre, mas manda mensagem aí no Instagram que eu mando o link, eu vou atualizar meu perfil também com o link correto, a gente conseguiu colocar um frete grátis. Então, quem quiser comprar, manda mensagem aí lá no meu Instagram, @felipe.pb, que eu passo o link. Tá certo, o nosso Felipe Pontes mandando o recado. Cara, eu tô gostando muito aqui dos temas que você tem elencado pra escolinha, num ano como esse, que é um ano eleitoral. Foi muito proveitoso, eu não tive a chance de estar aqui pra conduzir, o Brunão conduziu muito bem, junto com a Isa Ares à altura, aquela participação em que você falava das eleições no sentido das pesquisas eleitorais. Foi muito esclarecedor. A pesquisa ela não tem compromisso, e você colocou isso, parece contraintuitivo, mas metodologicamente é o correto. A pesquisa não tem compromisso em acertar o que vai acontecer na eleição, ela tem compromisso em ser muito crível e factível com o momento, com o dia. Tanto que as pesquisas mais próximas do pleito, aí sim precisam ter um compromisso maior com o resultado final. Mas há tantos meses, é natural que a fotografia represente o hoje e não necessariamente o que vai acontecer em outubro. E aí eu lembro que a audiência foi digerindo isso aos poucos, não é exatamente intuitivo, muita gente confunde, vê pesquisa como a bola de cristal do que vai rolar nas urnas. E aí cabe aquela analogia, pesquisa é foto, a vida é filme. E hoje a gente vai falar, ou dar sequência a uma conversa dessa natureza, para a gente falar dos impactos da situação da economia e dos programas sociais no capital político dos candidatos. Olha para onde o Felipe Pontes nos leva. Pontes, na última semana em que você esteve aqui, a gente desmistificou, portanto, aquela ideia das pesquisas. Vamos relembrar. O que é que você pode nos contar para refrescar a memória do nosso ouvinte investidor? Isso, eu trouxe umas estatísticas aqui, vou olhar na minha colinha para não dizer números errados e ser acusado de fake news. A gente tem um impacto muito forte, como você falou, do tempo na tomada de decisão das pessoas, e quando a pesquisa é mais disputada, também existe algum nível ali de erro maior, né? Vamos dizer assim, entre aspas, do resultado das pesquisas em relação ao resultado geral da eleição. E as mudanças nos indecisos, principalmente quando a eleição é muito apertada, ela faz uma grande diferença. Eu estava olhando esse domingo agora, a última pesquisa que tinha saído, e Lula estava bem acima de Bolsonaro, do IPESP, eu acho. Sim, XP e PESP confirmou. Diferente da Modal Mais, que apontou um Bolsonaro mais forte, dia antes. E, se eu não me engano, o número de indecisos estava em 14% ou 10%, não lembro exatamente. E esse é um número importante para a gente olhar, mas mesmo se a gente considerar que todos os indecisos vão migrar para Bolsonaro, mesmo assim ele não chega próximo de Lula no primeiro turno. É importante a gente acompanhar isso, mas sempre ter em mente que eleições muito polarizadas e uma distância muito, muito longa para a data da eleição, isso não necessariamente vai se refletir no resultado lá do dia da eleição, que não sei o dia exato aqui de cabeça. Ou seja, estamos rememorados do que foi aquele primeiro capítulo em que a gente abordou eleição com esse olhar estatístico e metodológico que o Felipe Pontes, com o seu óculos intelectual, traz aqui. E aí, Brunão? Perfeito, Pontes, mas pelo que a gente vê aqui, não adianta muito explicar que o resultado da pesquisa é uma previsão sobre o resultado final.
Existe alguma coisa, na sua opinião, que os institutos podiam fazer para melhorar a acurácia, assim, por assim dizer, dos resultados das pesquisas? Beleza. Só esclarece a acurácia, que parece bula de remédio de cólica renal. E nós Vem estamos do falando... inglês, né? A acurácia, as pessoas, geralmente, principalmente aqui no mercado financeiro, é uma coisa que me chamou a atenção, o pessoal chama de assertividade. Quando eu vejo alguém falando assertividade, eu entendo o que ele está dizendo no contexto, mas no final das contas o termo correto não é assertividade, é acurácia. Assertividade é... Léo foi muito assertivo no que ele disse sobre o que eu falei na semana anterior. Ele foi direto no ponto ali corretamente do que era. E a pesquisa é muito acurada, é isso? Acurada no sentido de acertar ali o alvo do... O cenário, né? Isso. Quer dizer, incrível. A acurácia quer dizer isso. Acurácia quer dizer nível... No alvo. Pô, procurei um tiro aqui. Abaixa aí, bicho, que às vezes, quando vai no alvo assim... Há uns 10 minutos atrás, 15, tocou um telefone. Vocês botaram um toque do telefone, eu fiquei procurando na sala. Mas enfim, aí em relação à acurácia, você acha que os institutos de pesquisa poderiam melhorar nesse sentido? Não tem muito que possa ser feito, porque como a gente enfatizou lá no começo e na semana anterior, é uma foto ali, um retrato do momento como as pessoas estão pensando. Mas existem outros fatores que podem afetar essa acurácia, entre aspas. Por exemplo, a gente usa aqui no Brasil a pesquisa por amostragem por cotas. Existe uma discussão se, de fato, a amostragem por cotas é realmente boa ou se não seria melhor a amostragem aleatória. Eu tendo a achar que amostras aleatórias, mesmo que seja aleatória simples, que é mais barata, assim, entre as aleatórias seria mais barata, ela tenderia a talvez representar um pouco melhor a foto de como as pessoas do Brasil estão pensando. Porque na amostragem por cotas, como é que funciona? A gente parte de uma premissa geral do IBGE de como é a demografia dos eleitores. Então, gênero, raça, idade, renda, tudo isso é levado em consideração para a gente fazer as cotas. Só que essas cotas, elas podem representar as características demográficas das pessoas, mas não necessariamente como essas pessoas pensam para votar. Então, Sim. Talvez a amostragem aleatória ela pudesse representar melhor a opinião das pessoas naquele momento. E outro ponto é que, que é interessante, na amostragem aleatória, a gente deveria, de fato, usar a margem de erro. Na por cota, não, mas a gente usa margem de erro na amostragem por cota, que é interessante isso. Sensacional. E aí, Pontes, vamos guiar o olhar do investidor agora para um outro eixo. Você disse na semana anterior que a economia, e especialmente as crises, podem ser fatores determinantes para a reeleição de um presidente. Agora, para a gente ser assertivo, eu vou resumir em uma frase. A galera vota com estômago. Ainda mais num país pobre, muito desigual como o Brasil. Então você tem aí esse lado da moeda. A galera que começou a comer ovo em vez de salsicha, vai ter uma memória afetiva maior com o governante que ocupava a cadeira naquela altura. Quem saiu do ovo e foi pro filé de frango, mais ainda. Quem saiu do filé de frango e começou a 1 ou 2 vezes por semana pegar um filé mignon, mais ainda. Então você tem muito a questão da fome e do estômago num país com as características brasileiras. Quais evidências você vai trazer aí para dar mais envergadura para essa tese? Beleza, eu trouxe alguns resultados principais de algumas pesquisas. E aí, de fato, é exatamente isso. As pessoas, quando olham para 4 anos atrás, elas podem comprar mais ou menos com R$1. As pessoas estão mais empregadas ou menos empregadas. As pessoas estão vivendo melhor ou vivendo pior. As pessoas estão satisfeitas com o resultado das mortes na pandemia ou não? Então, assim, satisfeito ninguém nunca tá, né? Mas você com tá a condução, mais... né? Com a condução da pandemia. Isso é que é o ponto. Ninguém vai, assim, ninguém não, mas no geral, a maioria das pessoas, elas não vão pensar em perspectivas de futuro, projetos. O cara vai ver, pô, eu tô comprando menos com a mesma quantidade de dinheiro, então tá ruim pra mim. E isso é um risco muito alto para os governos que estão tentando reeleição. Se a gente pega aí... eu ainda não vou falar desse gráfico não, se quiser tirar ele aí. Esse é o ponto, fala aí, pô. Eu trouxe dados aqui de uma pesquisa de 73 até 2015 lá nos Estados Unidos. E eu vou descendo para o Brasil depois, né? Moeda mais forte faz com que a aprovação do governo aumente. A nossa moeda está mais forte ou está mais fraca? Com relação a 4 anos atrás.
Então, essa pesquisa, de novo, é com dados dos Estados Unidos, eu vou descer do Brasil daqui a pouco, a cada 1 ponto percentual de aumento no desemprego, o nível de aprovação do governo cai 3 pontos percentuais. E a inflação descontrolada também afeta significativamente o resultado da eleição. E se a gente pensar ainda mais adiante, quando a gente passa por crises, normalmente os governos que são tendências mais para a esquerda, eles tendem a se beneficiar porque tem políticas e projetos mais populistas. Então, mais uma vez, isso é um risco alto para quem está tentando reeleição. Aí eu trouxe dado de outra pesquisa aqui, de países da América Latina e Caribe e países industrializados. Lembrando que eu vou colocar esses links nas minhas redes sociais e o vídeo depois eu coloco uns cortes no canal do YouTube, todos esses links vão estar lá. Então, foram analisadas 328 eleições em 34 países, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1995. E aí, de todas as democracias da América Latina, que tinham pelo menos 3 eleições, elas entraram na amostra. 68% dos casos da América Latina e Caribe, o presidente não consegue se reeleger quando a situação econômica do país não está tão boa, principalmente quando passa por uma crise. Aí, dados agora da reeleição do Lula, agora sim aquele gráfico. O padrão de votação, ele muda significativamente de uma eleição para outra. Ele pode mudar significativamente de uma eleição para outra. Esses dados aí da eleição de Lula, a gente consegue ver nesse gráfico de cima do lado esquerdo, por exemplo, fonte do Tribunal Superior Eleitoral, a votação de Lula em diferentes eleições, né? Porcentagem de votos válidos. No eixo da esquerda, a gente tem ali a eleição de Lula em 2002 e embaixo, no gráfico da esquerda em cima, a gente tem a votação de Lula em 98. E aí depois a gente tem no outro gráfico eleição em 2006 e eleição em 2002. Então a gente pode ver que o padrão do gráfico muda bastante. Então a gente tinha antes quais são as explicações para essas mudanças de padrão de voto na eleição do Lula? Ele costumava ter um desempenho bom em regiões mais desenvolvidas antes. E aí, em 2006, o padrão mudou. Aí, quais são as hipóteses que não são testadas, a gente não tem como tirar a informação desse artigo. Regiões mais pobres têm gente menos informada, consequentemente, aquelas notícias de corrupção no primeiro governo de Lula nem chegaram para essa galera. O que eles pensam eu consigo comprar mais ou menos com a mesma quantidade de dinheiro de 4 anos atrás, eu tenho mais ou menos emprego, eu estou vivendo mais ou melhor, eu estou vivendo pior. Eleitores menor renda são os mais beneficiados, de novo, com políticas mais populistas. E Lula fez bastante programas sociais naquela época, né? Então, claro. Isso também tende a aumentar a probabilidade de eleição dele. E a galera que vai votar agora pode lembrar disso. Putz, na época do governo Lula, minha vida era melhor, eu tinha mais emprego, sem pensar nas implicações do que aconteceu, no que é que ele fez para acontecer isso aí tudo. E aí, por fim, eu trouxe um outro gráfico, acho que é por fim, são 2 gráficos de um mapa aí, se puder colocar. Olha aí o mapa. Não, é o outro. Esse gráfico aí, só um comentário sobre ele, a gente vê aí o efeito dos programas sociais na eleição do Lula. A gente tem, de fato, uma diferença muito significativa nas retas, né, dos 2 gráficos, de uma eleição para outra, porque os programas sociais, de fato, fizeram diferença. Uhum. Aí agora, sobre os determinantes da eleição de Lula, inclusive esse é um artigo que Fernanda Mansano, nossa economista-chefe, foi coautora. Se puder botar o gráfico do mapa aí. Bora lá. Boa. Esse gráfico aí, ele mostra a quantidade de eleições, a quantidade de votação por município na eleição de Dilma. O mapa de calor, a gente percebe que está mais intenso na região norte e nordeste, né? Exato, exatamente. Mas não foi o Bolsa Família que determinou a eleição de Dilma, efetivamente, segundo os dados dessa pesquisa. Dilma teve muito mais voto no Nordeste, como o Léo comentou aí, pelo mapa de calor. Aí no outro gráfico, do outro mapa do Brasil, a gente consegue ver com mais detalhes. Então aqui de fato tem uma técnica estatística, uma regressão ponderada por localidade, né, geográfica. O que quer dizer esse vermelhão aí? Esse vermelhão aí é quando é significativo e positivo. Então, o gráfico faz o quê? Fala o quê? O mapa 3. Valores significativos a 5% da variável população contemplada pelo Bolsa Família. 5% é o nível de significância estatística que a gente aceita de erro, vamos dizer assim. Uhum. Então, o máximo erro aceitável é 5%. E aí, esse gráfico mostra que onde é que foi significativo o efeito dos votos com relação ao Bolsa Família.
onde está vermelho. Ou seja, sul, sudeste e o norte mais para aqui para a esquerda foram os municípios em que o Bolsa Família na eleição de Lula foi mais relevante. Sabe, é um dado bem interessante. Muito legal, são fotografias importantes com o olhar de quem estuda a estatística, tem conhecimentos nesse sentido e sabe que, em geral, esses dados importantes aí de percepção econômica e de condição, sobretudo de alimentação, de mais prosperidade, podem impactar bastante o tabuleiro eleitoral. Tanto que para quem acompanha de perto as movimentações do governo atual, sabe que em função do advento da pandemia, o governo Bolsonaro teve um desafio econômico muito maior do que o que imaginava que ia ter quando assumiu o governo lá em 2019. Bom, nosso tempo está acabando. Para a gente fechar então essa conversa do dia 1º de fevereiro, vamos lembrar que a gente ainda tem mais estatísticas sobre eleições nas próximas semanas e vamos ter cobertura completa aqui na TC Rádio. Boa. Em resumo, é isso. Os políticos que querem se reeleger têm que ter cuidado, porque a gente está passando por uma crise e se tiverem concorrendo contra socialistas ou candidatos mais à esquerda, mais cuidado ainda, porque políticas populistas podem fazer bastante diferença. Populismo, você sabe, né? É aquele conceito que abarca irresponsabilidade fiscal, priorização do curto em vez do médio e longo prazo, fins eleitoreiros maiores do que de projeto e de linha programática, todo o pacote do mal para qualquer nação, e a gente sabe que isso é impressionante. Vai gente, sai gente, entra gente na mais alta cadeira do executivo brasileiro e a linha populista parece não sair do mais alto cargo da República Brasileira. Obrigado, Pontes, um abração pra você e até a próxima semana. Valeu!